Bem, boa tarde. Eh, Me autodescrevendo, sou uma mulher negra de pele clara, com os cabelos acobreados, cacheados, um pouco abaixo do ombro. Estou com uma blusa preta e um casaco também que cobre os meus braços. E só vou me autodescrever até aqui, né? Porque eu não sei se eu estou sentada. Eh, Parte do início, né, de eu me apresentar também entender que o processo artístico, de alguma maneira, circunscreve a pessoa que eu sou. Então, eu também vou ler um texto antes de iniciar a minha fala em relação ao GT que eu componho e encaminhar, né, para o objetivo dessa mesa agora. Cito: vou escrever um livro referente à favela. Hei de citar tudo o que aqui se passa e tudo o que vocês me fazem. Carolina Maria de Jesus. Vou escrever um relato e construir na fala uma pequena perspectiva lida e observada. Alguns instantes precisos e transitórios serão fixados aqui. Constantemente há desaparecimentos no mundo. E quando algo se perde no tempo, não há mecanismo capaz de fazer aquele momento voltar. Não podemos revelar memórias, mas podemos registrá-las. E ainda na ordem do indizível, colhemos resultados de uma somatória daquilo que produzimos historicamente, e em nossas cenas construídas coletivamente, abreviamos o tempo do caos e espalhamos sementes para o que vier depois. O que virá depois? O que já vem e vai? Cito: em cima do muro, embaixo de murro, no morro, na marra, quem morre sou eu ou sou eu quem mata? Linda Quebrada. E partindo dessa citação, recorro a vocês para pensarmos em como viver juntos após a morte diária de que somos e como, em meio a essas mortes diárias, encontrarmos um refúgio, um abrigo que nos faça bem. Recorrer a cada nome que foi a perda do que somos, do que queremos ser e do que a sociedade não nos deixa ser, mas insistimos, somos. O amor sobrevive e seremos amor e morte ao mesmo tempo. Hilda Rios. E enquanto eu leio e vocês escutam, talvez transpasse as recordações do ano que vivemos trabalhando intensamente. Talvez a concentração se direcione a um olhar das lembranças e momentos registrados como fotografia em nossas mentes. E ainda assim, somos igualmente fotografia, pois as imagens sempre nos permitem terminar um olhar, não nos machucam no meio de um processo de construção, nem nos desconcentram depois que surge um pensamento. Saberei que aqui, muitas imagens de um eu ressignificado, reconstruído e montado esteve em únicas imagens que saíram de dentro de um corpo que os olhos tanto admiravam. E meus olhos admiram ainda. Admiram vocês, pois estou atravessada por muitas pessoas que em todos os momentos me inspiram. Assim, me permito produzir o que me vem à cabeça com graça e segurança, por saber que faço sem medo e faço por ser grata. O sensível está nos contornos. A arte pulsa caminhos. Trajetos escrevem cartas. A escrita conduz pensamentos. A voz reagrupa o acúmulo silenciado. Nosso coletivo tece diálogos e meu coração está em chamas. E ao término dessa leitura, enquanto sou observada por cada rosto conhecido ou desconhecido, penso nos dias que virão. Mas por ora, nesse momento tão caloroso, sobrevivemos. Bem, eu queria, antes de mais nada, né, dizer que a minha posição aqui, de alguma maneira, protagoniza uma jornada, né, de trabalho que durou 2 anos praticamente, mas que 2 pessoas, né, que foram pontos cruciais e fundamentais desse processo, infelizmente não estão presentes por outros motivos. Então mencionar o nome de Taisa, né, e de Vanessa é importante, porque eu estou aqui, né, de alguma maneira, representando um GT, mas nenhum trabalho foi feito, né, sozinha.
Então, antes de eu começar a falar também do processo, do que é o GT Lutas e Letras, do que é esse lançamento, né, eu queria convidar aqui os residentes que participaram lá em Manguinhos e em Maré, que aqui estão presentes, para compor essa mesa comigo. Pode ser? Eu vou ler um texto também, né, que assim como o Natan é de um signo de água, eu também sou pisciana. E eu acho que quando a gente está num processo de lançamento de um livro como esse, muitos nomes, né, eles precisam ser evidenciados e às vezes a gente pode, quando não se atém à escrita, né, do texto, de algo anotado, se perder, porque a oralidade é uma outra atmosfera de comunicação. O grupo de trabalho Lutas e Letras está inserido no projeto Tecendo Diálogos, né, que é uma realização da Coordenação de Cooperação Social da Fiocruz e ligado ao Fórum Favela Universidade. Então, assim, esse grupo ele começou a pensar, né, um processo da literatura. A gente sabe que todos os processos do Tecendo Diálogo, divididos em vários grupos de trabalho, eles estão pensando uma promoção da saúde, né, atrelado à lógica dos determinantes sociais da saúde, mas que, ao mesmo tempo, em todos os momentos, né, em todas as instâncias durante esses 5 anos, o Fórum Favela Universidade, o Fórum de Pré-Vestibulares, estavam pautando procedimentos como o levantamento bibliográfico, como o mapeamento dos pré-vestibulares, e aí de alguma maneira, surgiu uma certa necessidade da gente entender, né, que não só a saúde mental, não só esses levantamentos ou esses mapeamentos são importantes, como também parte e o ponto importante, né, de uma promoção da saúde nos nossos territórios é também pensar a arte e a cultura, né, como um mecanismo de letramento científico, como um mecanismo, né, de construção de senso crítico, de reflexão também sobre as pessoas inseridas nos seus territórios. Então, o Lutas e Letras, basicamente, é esse GT que vai fomentar, de alguma maneira, alguns pensamentos que vão serem traduzidos em ações territoriais. Aqui eu vou me ater hoje, né, numa ação territorial do Lutas e Letras, que foi a residência literária que a gente realizou ali em 2023, de setembro a dezembro, mas também ano que vem a gente vai lançar o catálogo dos escritores desses territórios. Então, só para dizer que essa mesa ela está pensando uma parte do Lutas e Letras. E, bem, a residência literária, né? E aí é interessante também mencionar que o Lutas e Letras, além de ser um intercâmbio, né, desse Tecendo Diálogos, também é uma parceria com a Periferia Brasileira de Letras. Então, junto com o Felipe Eugênio, né, a gente pensou uma metodologia que fosse dentro do conceito favelofágico, né? Eu não vou também, né, me aprofundar sobre esse conceito. Eu acho que muitas palavras, quando a gente coloca, né, no mundo, elas também são indícios da gente não fechá-las. Então, falar favelofagia para vocês, eu acho que é mais interessante vocês pesquisarem do que necessariamente eu dar uma resposta. E até porque o Felipe não está aqui. Então, acho que alguns procedimentos, né, acho que são interessantes quando vêm de uma pessoa que também construiu isso. Sobre a residência literária, né, eu pensei uma metodologia. Essa metodologia, né, logicamente, não foi construída unicamente pelo meu pensamento, por, na época, estar inserida em letras, né, na UFRJ, e ela, de alguma maneira, ela tentava intercalar o cânone, né, que é interessante a gente considerar, mas também a crítica ao cânone, né, e, de alguma maneira, construir uma residência contracolonial nesse sentido. E aí, entendendo que existia uma narrativa,
né, que poderia pulsar na Maré e uma outra narrativa que poderia pulsar em Manguinhos, e eu não saberia quais narrativas seriam essas, até porque todo o processo, né, metodológico foi não só de construção dessa residência, mas também de chamamento público, né, para as pessoas que se interessariam nessa residência. Então, houve um processo também de inscrição, né? E aí, entre setembro e dezembro, a gente fez encontros semanais, né? Lá na Maré, foi no Museu da Maré, e lá em Manguinhos, foi lá no Ecomuseu, né? E todos esses encontros, né, tiveram um número de residentes que, ao longo do processo também, né, vocês vão ver que no livro existem 14 contos, né, de 14 residentes, e a gente teve o acompanhamento, né, da Adriana Kairos lá na Maré, como essa pessoa que também iria, de alguma maneira, orientar a construção das narrativas e dos contos, e da Maura, lá em Manguinhos, que faria também esse processo. Então, por mais que eu tivesse conduzido essa residência trazendo, né, uma transposição de linguagem intersemiótica entre a palavra, a imagem e o som, eu acho que todo o processo ele foi um processo que se construiu com cada corpo que estava presente naquele momento, né? Então, existia a proposta, cada dia, né, ou era um texto, ou era uma dinâmica, ou era um vídeo, né, ou era até fotografias a gente pensou, e convidamos também Carlinhos, né, que esteve também presente no momento da residência, convidamos o Felipe Eugênio também, que esteve. Então, acho que, de alguma maneira, essa residência ela foi um processo importante para o GT, porque eu acho que tem coisas que pulsam nas periferias e favelas que, de alguma maneira, não são oportunizadas, né? E tem muitos artistas que, de alguma maneira, não são colocados em evidência, porque não há um fomento, né, para cultura, para arte, de uma maneira como há para outras instâncias, né, da nossa vida política em sociedade. Então, eu acho que eu termino minha fala aqui nesse sentido, para dar espaço também para os residentes e as residentes que estão aqui poderem falar como é que foi a experiência da residência, né, quais foram os impactos dessa residência no processo de escrita e reflexão crítica dos debates que a gente promoveu, porque a gente enfrentou questões, né, como operação dentro desses períodos, e de como é que foi o processo dos contos, para aí a gente seguir com a distribuição do livro e vocês fazerem perguntas. Pode ser assim? Então, pode começar. Olá, gente, muito boa tarde. O meu nome é Ivani Boa tarde. Figueiredo. Muito bom estar aqui, né, poder falar um pouco do processo de escrita literária. Eu vejo que a comunidade, ela parte de um processo muito oral, né? São poucas pessoas que têm a oportunidade de poder escrever, por mais que tenham cabeças muito pensantes. E a escrita acadêmica, ela vem sendo um desafio, acho que constante, diário, para todo favelado que está dentro de uma universidade, mesmo que ele esteja passando pela primeira, pela segunda, são teóricos, às vezes, muito difíceis. E a residência, eu acho que pode proporcionar para nós que gostamos da fala, que gostamos da escrita de uma forma mais simples, digamos assim, contar a partir das nossas experiências que passamos dentro da nossa comunidade. Contar um pouco das histórias que ouvimos dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos próprios sobreviventes de uma maré, né, que era feita em palafitas, e é onde se tem muitos contos que parecem reais e que naquela época sim eram reais, e poder ter feito parte, eu agradeço a Anilaisa, porque foi uma pesquisa de campo, acaba sendo uma pesquisa, né, de você descobrir que cada rua, eu moro numa região da Maré chamada Nova Holanda,
Então, cada rua a gente tem uma história, cada rua a gente tem um conto, e eu fiquei muito falando do processo ali do conto do Campo da Pati, né, quem mora na Maré ou que já foi na Maré, o Campo da Pati até hoje ele é um lugar de histórias vivas, né, tem história do porco, tem história do cavalo sem cabeça, de uma pessoa sem cabeça. Então, poder colocar essa imaginação de uma forma, simples dentro de um livro, mas orientada academicamente, acho que foi maravilhoso. Seria perfeito se todas as nossas teses, TCCs, a gente tivesse essa orientação, maravilhosa. E, infelizmente, vivemos dentro de um processo onde algumas aulas precisaram ser canceladas, vieram pessoas de outras regiões da Maré para poder fazer aula e, infelizmente, fomos cancelados. O nosso processo criativo, muitas das vezes, foi cancelado por conta de operação do Estado, aonde ele cerceia até mesmo o nosso, eh, querer de estar em um espaço dialogando e colocando em escrita, aqui para gente é muito difícil, eu acho, eu sou muito da oralidade, então essa escrita corretinha, certinha, acadêmica, que é uma escrita europeia que vem lá de trás, traz para gente uma questão, pelo menos para mim, não sei se para muitos aqui, para mim, uma questão ainda de muito incômodo, mas estamos aí para poder vencer todos os incômodos e chegar aos lugares que a gente quiser chegar, seja com conto, seja com poesia, seja com rap, seja com hip hop, seja na escrita acadêmica, e vamos vivendo. É isso, gratidão. Oi, gente, boa tarde. Me chamo Letícia. Fazendo a autodescrição, né? Sou uma mulher negra de pele clara, média, né? O cabelo cacheado, bem cacheado. Tô com uma tiara marrom, uma blusa branca do Botticelli, do Nascimento de Vênus, que eu gosto muito desse quadro. Eu sou do território de Manguinhos, né? Nascida e criada em Manguinhos há 28 anos. E continua, né? Porque ainda continua no território. O processo de escrita sempre foi algo muito inerente de mim. Eu sempre quis ser escritora. Eu nunca tive. Assim, eu nunca. Apesar de eu querer muito, eu nunca conseguia finalizar nada. Eu sempre escrevia até metade e porque eu não. Ou achava que a minha escrita não estava boa. Muito também da autoestima, né? De como a gente menospreza a nossa capacidade. Isso ficou muito latente também quando a gente faz faculdade, né? Quando a gente é favelada, a gente está num ambiente universitário, a gente não se enxerga como merecedor dali, né? E às vezes até professores falam, né? Aconteceu comigo. Então, a gente diminui, assim, a nossa capacidade, o, o jeito, o saber da gente, né? Que é muito importante. Com a oficina de que a gente fez, eu acho que eu me percebi realmente como escritora, como capaz de valorizar o meu poder de escrita, sabe? De valorizar as histórias que eu posso fazer, de cenários que eu posso criar. E no meu conto, por exemplo, eu não abordo Manguinhos, eu não abordo a favela. Eu vou para um, um futuro presente, né? Um futuro presente, assim, com personagens fictícios e coisas que a gente espera que não aconteçam na vida real, mas acontece no conto. E é isso, sabe? A gente favelada, a gente não precisa se prender numa caixinha. A gente pode pensar várias histórias, e a favela também, com com as nossas oficinas, a gente percebeu o quanto a favela é potente de escrita, sabe? O quanto tem escritores, assim, que eu vi a gente que... eu nunca escrevi nada. Mas quando foi escrever o conto, eu fiquei, caramba,
Ainda bem que você conheceu aqui, porque, nossa, isso aí é muito bom. Assim, tem histórias, assim, incríveis e a favela é capaz de produzir arte, fazer arte e de qualidade, de muita qualidade, que tá faltando até um pouco no mercado, né. É isso, um pouco. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Ludmila, sou moradora aqui de Manguinhos. Bom, pra audiodescrição, eu sou uma mulher negra, tô usando óculos, meu cabelo tá curto, eu tô sentada, né, aqui do lado da Anilace, acho que só. Bom, como eu digo, né, eu sou cria de Manguinhos e do Mundo. Eu nasci em Manguinhos, mas já morei em outras partes da cidade. Já morei um tempo, assim, considerado na zona oeste. Eu fiz a graduação em Ciências Sociais, mas atualmente eu estou em um campo completamente diferente. Quis voltar para a saúde mais estrito senso, né. Sou graduanda em fisioterapia. E, assim, estar na residência com a Anilace e com a Maura, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, é uma escritora, poeta, organizadora do Sarau Manguinhos. Infelizmente ela não pôde estar aqui. Ela também conduzia junto com a Anilace a nossa residência, porque eu já vinha de uma experiência com a Maura de literatura por conta da Biblioteca Parque, né. Então a gente trabalhou lá, eu trabalhei por volta de 6 anos e, desde do primeiro ano que eu trabalhei, ela sempre incentivou tanto nós trabalhadores, quanto os moradores que frequentavam a biblioteca, a participar dos saraus. Eu sempre gostei de escrever, mas a minha educação, assim, de arte de casa, foi mais para o audiovisual, né. Então, quando eu cheguei na residência, até contei pra Anilace e pra Maura na época, que eu venho de uma trajetória de trabalho também do audiovisual, com produção de curta, eh, festival, participei de muita coisa do audiovisual. Sou a Barbie das profissões. O que você não fez, né. É, um pouco do que a gente fala. É Barbie das profissões, mas também tem uma discussão mais profunda aí do neoliberalismo, bota a gente para trabalhar em tudo que é área, mas em alguma coisa a gente vai tentando se aperfeiçoar, né. Então, assim, a minha questão em relação à arte sempre foi mais voltada para a imagem. Então, quando eu cheguei com as aulas com a Anilace e com a Maura, que traziam, assim, de uma maneira, vamos dizer, mais estruturada academicamente, né, "Caramba, será que eu consigo escrever isso? Será que eu consigo falar dessa não de uma caixinha, né, de um método, né, que é a literatura também". Então, para mim foi incrível participar da residência, porque ela também abriu a possibilidade de eu pensar a escrita dentro do que eu gosto, que é o cinema, embora eu não trabalhe com cinema, mas é meu hobby, vamos dizer assim, né. E acabou que as ciências sociais também virou meu hobby. Então, a experiência que eu tinha mais estruturada de escrita vinha das ciências sociais, né, que é basicamente um curso onde você lê e escreve o tempo inteiro. E aí transformar isso para a literatura, pegar essa bagagem toda e transformar para a literatura, saiu essa coisa doida, que é um gênero que eu amo, que é a distopia. Então eu queria misturar algo que viesse da minha vivência, mas que até eu lembro do Felipe Eugênio comentando assim, "Gente, vocês podem ser não precisam ser", eu esqueci a palavra que ele usava, gente. Ai, bonzinhos não precisa ser aquela coisa, ai, podem usar a criatividade. Eu falei assim: "Ah, então tá, então eu vou usar até demais a minha criatividade". E aí, a Maura, em um dos encontros, mostrou um conto pra gente, das escritas dela, sobre o Natal em Manguinhos. E aí, de uma certa forma, aquilo se juntou a algo que eu gostaria de escrever, que era algo que se passasse, acho que a maioria de vocês deve conhecer uma série chamada Black Mirror, que eu sou apaixonada. Eu queria ir por aquele caminho misturando essa experiência de favela. Acho que consegui, né. Tentei me inscrever no festival, fui esculachada. Saio daqui com esse conto sem pé nem cabeça.
Mas eu tenho autoestima, vou continuar me inscrevendo em festival. E aí foi o que resultou no meu conto Ceia de Natal. Assim, eu queria muito agradecer a Nilais, assim, que trouxe, nossa, aprendizados incríveis da trajetória dela, tanto da Maré quanto da trajetória acadêmica. Outros colegas que também fizeram parte da residência, que infelizmente não puderam estar aqui, né? O Caio, o André, que é poeta, já escreve há mais de 10 anos. Outra coisa que a residência me abriu, assim, como perspectiva, é que eu tinha muito a questão da escrita, assim, pessoal para desabafar e achava que aquilo ali eram as minhas besteirinhas que iam ficar guardadas. E eu acabei tomando coragem de me expor mais, em participar de sarau, em participar de coisas mais de festival. Por mais que a gente ganhe os esculachos, eu sou sem vergonha e continuo. Então era isso, gente. Boa tarde, gente. Começando com a minha autodescrição. Não, começando com o meu nome, perdão. Meu nome é Fernando Batista, eu tenho 21 anos, eu moro no Complexo da Maré. Desde que eu nasci, eu sou um homem pardo, tenho 1,65 m, entre 1,65 m e 69, tenho cabelos pretos, cacheados, estou usando um brinco em formato de lua e uma camisa branca cheia de... O processo da residência, para mim, foi muito libertador. Eu comecei nele em um momento que eu estava acabando de sair de um processo que não tinha nada a ver comigo. E eu me encontrei na residência, me encontrei no Museu da Maré, me encontrei tendo aulas com a Nilaisa, que já era uma pessoa que eu já tive aula no pré-vestibular do SEASM, uma pessoa que eu admirava as aulas e aprendi muito com ela, né, um ensinamento que eu levo até hoje em dia para a minha faculdade de artes visuais. E a residência me ajudou a olhar para o meu território de maneira muito diferente, de maneira da qual eu passei a agregar muito mais valor a ele, né? Principalmente com os ensinamentos da Nilaisa, da Adriana, que passou pelo processo de edição, né, de preparação de originais. Então, principalmente quando a Nilaisa traz uma pluralidade de contos, né, que a gente viu diferentes contos que não necessariamente eram do Brasil, que não necessariamente usavam uma língua só, tinham contos que usavam do latim. Então a gente viu diferentes linguagens e a gente conseguiu ainda assim relacionar essas linguagens com o que a gente já tinha, com os contos da Maré, com os contos do Brasil, né, como o caso de Conceição Evaristo. A gente leu o conto Isaltina Campo Belo. Então a gente soube unir todas essas linguagens e agregar valor a todas elas, né, sem diminuir nenhuma. Isso fez eu olhar para o meu território e para nossas histórias de uma maneira mais que eu passei a dar mais importância que antes. Por isso que o meu conto ele fala sobre uma experiência que eu vivi e eu não me coloco como personagem, eu criei outros personagens para estar nessa situação da qual eu vivenciei. E o meu conto fala, assim, sobre violência, mas eu não deixo a violência tomar um lugar de tristeza ou de tragédia. Eu também trago um outro lado dela que existe no nosso território e que é o que a gente, de fato, mais vivencia nele. E eu agradeço muito a Nilaisa, a Adriana, a Vanessa, o Felipe, por terem respeitado tanto as nossas histórias, terem abraçado tanto essas narrativas, todos os apontamentos, né, as sugestões, pelo menos para mim, foi sempre para agregar mais valor ainda ao que eu tinha criado e não para mudar ou para levar para outro lugar. Então, queria dizer isso, só agradecimento. Oi. Oi, eu sou Gabriel Araújo da Silva Gomes, sou um homem negro,
considero negro. Eu tenho 1,80 m, cabelo levemente cacheado. Deixa eu ver mais. Estou com a camisa do Pedro II, onde faço faculdade. Vários símbolos aqui, mas de maneira resumida. E sobre o meu processo do conto, eu gostaria de falar de uma certa provocação que eu tive de um colega mais à direita, que é evangélico e tudo mais. Que ele chegou assim: Gabriel, qual é a sua referência masculina? Parei, pensei de novo. E ficou meio que um barulho assim. Aí quando eu fiquei, nossa, foi um time perfeito, nossa. Mas. E aí com isso, eu olhei que as minhas referências eram referências sempre femininas. Isso não é um defeito. Mas isso eu tentei explicar pra ele, mas não tem que ter uma referência masculina, não. Você tem a minha falecida avó, que era analfabeta e sempre incentivou a questão dos estudos. Você tem a minha mãe que é primeira pessoa a entrar na graduação, questão de pedagogia. Você tem minhas irmãs, eu até brinquei com minha mãe e falou: Nossa, você só fez filho da área da saúde. Que uma passou agora para farmácia do exército, a outra farmácia de manipulação, e eu tô na casa. Então tá todo mundo na área da saúde. Brinquei com ela. Então, depois também a própria Nilaiza, que me inspirou também. Tem a Maura também, me inspirou. A Adriana também. Então, você tem vários nomes que foi, foi ultrapassando por mim. E no primeiro momento, também tem a Beth, no Casa Viva também. Então, foi vários desses nomes. Então, no primeiro momento, numa entrevista, eu tava falando muito de ancestralidade. Depois tentei ir escapar, não, futurismo, tudo mais. E tentei fazer citação, mas no final foi meio que um ciclo. Eu comecei com a ancestralidade e terminei na ancestralidade, debatendo sobre isso. Então, usei esse elemento tragicômico para poder falar sobre essa realidade que não é só triste, brutal, mas ao mesmo tempo não é só feliz ou romantizada. A vida como ela é. E aí, ironicamente, uma das obras que me inspiraram para poder escrever foi A Vida é uma Festa. Sobre essa questão de espiritualidade e tudo mais. Eu não abordei tanto essa questão, mas o quanto que tem esse retorno. Então, me vem muito essas duas coisas em específico. Também tem uma parte específica do conto que é sobre a questão da fábrica por conta da Maura, porque a Maura levou por um passeio. E desse passeio, questão das fábricas e tudo mais. Aí, vou linkar porque teve alguém que era costureira. Aí eu fui fazendo esses links para se chegar nesse local. E aí eu fiquei com esse vazio para responder, tanto que quando apareceu algum homem dentro do conto, você vai perceber que não é a figura mais exemplar do mundo. Então, tipo assim, tem um momento que fala, parece tá fantasiado de Barack Obama. Não, hein? Ou outro momento que é o Tio Nori, que é só um caso à parte. E aí, basicamente, é esse processo de me olhar, perceber essas inspirações femininas, e eu não consegui responder esse colega. De maneira resumida, é isso. Queria só fazer um adendo que, como em Manguinhos, né, éramos residentes completamente diferentes um dos outros. Eu acho que eu era uma das mais velhas. E como eu aprendi com o Gabriel, falando que ele é meu crush intelectual, porque por causa dos nossos encontros eu aprendi a gostar de mangá, que era uma coisa que eu nunca tinha lido ou pensado sobre. E mesmo com diferentes idades e trajetórias de vida, como a gente ia complementando o outro também nas nossas histórias, né? Sim. Até mais a questão, a gente também é do CS, e aí me vinha muito quanto que essas citações acabam ficando muito abstratas. Vou dar exemplo. Tô aqui trabalhando na casa, eu falo, lê Zimmel. Aí o Zimmel vai chegar e vai falar, o melhor jeito para se chegar no objeto é a partir da visão. Ela falou, mas eu conheço a Adriana que ela é cega, então ela é menos acadêmica? Então, tipo, então as coisas não encaixavam. Então, como não tinha esses encaixes, tinha esses conflitos, e aí a gente debatia muito nesses conflitos.
Por exemplo, foi o momento que eu ensinei o conceito do não lugar. Ah, sim, muito bom. Foi um momento muito legal. Falou, não entendeu o não lugar? Ah, então você tem um ali no cruz. O meu lugar, caminho de algum e ação. Aí pega, destrói tudo, transforma em um shopping. Ficou com vazio no peito? Então, é o não lugar do Merkel G. Então, foi nesse momento de comédia, brincando, deixando as coisas leves, que foi muita uma troca também. Foi. Eu acho que é importante também mencionar que a todo momento a gente estava repensando essa instituição que a gente conhece como literatura, né? Acho que um dos primeiros textos eu trouxe essa questão de como existe uma inocência moderna, uma ingenuidade moderna, né? Que pensa que o poder, né, de um lado tem pessoas que têm, de outro tem pessoas que não têm. Quando, na verdade, o poder ele reside, né, num lugar, né, que é um mecanismo muito fino, né, desse intercâmbio social, e esse lugar é a linguagem, né? É a partir da linguagem, como uma legislação, e a língua como um código, que se instaura também o poder, né? Porque nós já somos nomes, já somos um monte de coisa antes de nascer, né? A gente escolhe as roupas que a gente vai usar para alguns espaços, né, estarem de alguma maneira a gente está adequado. Então acho que tem pensar já essa relação de que quem domina a língua, né, de alguma maneira tem poder também para dominar. Foi interessante, porque foi a partir disso que a gente entendeu que uma forma de subverter a língua, né, no seio da própria linguagem é a literatura, né? Então acho que foi preciso a gente também identificar outros procedimentos literários, que não só os canônicos, hegemônicos, para que a gente pudesse ter o direito à literatura e a literatura também como um canal de conhecimento e um canal de articulação de pensamento crítico. E aí, para finalizar essa mesa, né, e, enfim, só saudar também a Carol que chegou ali, que também é outra residente, eu vou ler um trecho de um texto do Sérgio Vaz que inspirou o título desse livro e que o Felipe Eugênio nomeou. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acenda fogueiras. Não aceite nada de graça. Nada. Até o beijo só é bom quando conquistado. Escreva poemas, mas se te insultarem, recite palavrões. Cuidado, o acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome as rédeas do teu próprio destino. Outra coisa, pior que a arrogância, é a falsa humildade. As pessoas boazinhas também são perigosas. Sugam energia e não dão nada em troca. Fique esperto. Amar o próximo não é abandonar a si mesmo. Para alcançar utopias é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. O Nathan deveria estar aqui agora para falar que a mesa acabou e que a gente vai abrir para perguntas e considerações, mas aí eu posso fazer isso. E aí a Rayane vai... Posso inaugurar? Pode, vai lá. Primeiramente, eu gostaria de saudar a mesa. É muito bom ouvi-los e muito bom saber um pouco desse processo de criação de vocês. Eu separei minha pergunta para você, eu esqueci seu nome, me desculpa. Letícia. Você falou que o seu conto ele é fictício, mas que não necessariamente é sobre Manguinhos ou a favela. Mas eu fiquei curiosa e acho uma honra poder perguntar para a autora se de alguma forma você consegue ver alguma metáfora ou semelhança com o que você observa na comunidade. E aí também pode se estender para os outros autores, se vocês quiserem responder. Sim, ela não aborda Manguinhos diretamente, mas eu acho que a personagem... Tem, na verdade, 3 personagens principais nesse livro, na verdade. É meio que um triângulo,
mas não chega a ser um triângulo amoroso. E uma das personagens fica meio que subentendido de que ela é... Não sei se ficou subentendido bastante, mas eu tentei deixar meio que subentendido que ela não mora em uma área nobre, né? O namorado dela mora em uma área... Tem uma condição de vida boa, mas ela não. E, assim, a história vai... Eu não tenho essa visão de diálogo com a favela, é mais sobre a sociedade. O conto, basicamente, assim, não dando spoiler, né? Eu tenho que tomar cuidado porque eu gosto. Mas, assim, é sobre o quanto as redes sociais podem dar amor para as pessoas, quanto dar ódio, né? Então, assim, a história se baseia nisso, né? De como uma pessoa que tem visibilidade nas redes sociais pode mudar a narrativa como ela quer. E aí a história se baseia nisso, do como tem muito do amor e ódio da sociedade, né? Principalmente da sociedade brasileira, de eu amo ou odeio, e ela circula nisso. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Boa tarde, gente. Sou Boa tarde. Stephanie. Queria fazer uma pergunta especificamente para o Fernando, mas também se estende aos demais, né? Porque eu fiquei sabendo até através da Letícia, né, que a gente estamos no mesmo projeto, que tem um livro de lendas e contos de Manguinhos e também tem o da Maré, né? Queria saber, no processo de vocês, né, de que forma esses dois livros, né, de Manguinhos e da Maré, de lendas e contos, influenciou no processo de escrita, no processo criativo, se de alguma forma vocês fazem referência, se tem algum conto, né, de vocês que pode ser caracterizado como uma releitura. E é essa a pergunta. Não tem nenhuma característica dos outros contos do livro de contos e lendas da Maré, pelo menos que eu tenha atribuído para minha história, mas durante o processo da residência, o que também, como eu disse no começo da minha fala, foi muito libertador, foi quando eu li contos como O Casamento da Palafita, né, a história do porco, meio gente. Então, e esses contos, e isso é uma característica do livro de contos da Maré em si. Ele referencia os locais. Ele referencia bastante os locais que a gente já conhece do território, né? Então, eu fiz muito isso no meu conto, porque eu aprendi tendo a referência do livro de contos e lendas da Maré. Então, eu menciono lugares que realmente existem na Maré, nele, e aí eu falo deles no conto como a gente chama, não pelo nome formal, mas pelo nome popular deles. Só um adendo. Eu acho que eu contei para a Stephanie errado, né, no dia. Mas não tem o livro de contos da Maré, ou de lendas e de Manguinhos, só da Maré. Mas a gente, lendo nas oficinas que a gente tinha, a gente percebeu que tinha a história do porco, que também tem Manguinhos e tem na Maré. Isso. Então, foi isso. Aí a gente até falou, nossa, lá também tem, a gente tem não sei o quê. A gente riu bastante, né, desse É a dia. mesma história? praticamente. O mesmo porco cara de Praticamente. Isso. Sim. Mas alguém tem alguma pergunta? A gente ainda tem um tempinho. Oi, pessoal. Me chamo Luiz Lourenço. Vamos lá. Pergunta para a Nilaiza e também para os autores, né? Para a Nilaiza, quero que ela fale um pouco dessa situação nova de estar numa residência e ser a referência para essas figuras aí, né, dos dois territórios. Acho que isso tem um peso importante, né, nesse processo, já que eles te veem como uma referência. Para a galera dos territórios, eu quero que vocês falem um pouco sobre como a família de vocês vê essa questão de serem escritores e escritoras, né, nesse processo. E como vocês se sentem, porque assim como a gente mais cedo discutia a nossa entrada na universidade, né, agora cada vez mais a literatura periférica começa a aparecer, né? E aí vocês são fruto desse processo. Então eu queria que vocês falassem essas duas coisas. A relação familiar
e o impacto, né? De saberem que vocês agora têm um conto publicado em um livro sobre o território onde vocês residem e Uhum. como vocês se veem nessa seara da literatura periférica. Ok? É isso. Deixar vocês responderem antes. Tá, deixa eu tentar avisar. Sobre a questão da literatura, isso foi até na entrevista eu mencionei. O quanto que. E também eu mencionei isso também no meu trabalho aqui. O quanto que você tem determinadas fronteiras invisíveis. Elas não estão visíveis no sentido do mapa, tudo mais, mas elas são fronteiras no sentido de se enxergar e estar do outro lado. Por exemplo, minha mãe é professora, tudo mais. Eu vim do colégio militar. E aí teve um processo muito interessante no colégio militar, que não foi falado que Machado de Assis era negro. Eu descobri por causa da polêmica do Banco do Brasil e tudo mais. E aí, quando você tem, agora eu na graduação, você tem a distribuição de graça da Conceição de Evaristo para a juventude do colégio. Lógico que não está ampliado para toda a rede municipal e estadual, mas já é um avanço. Então, o quanto que tem essas fronteiras e eu falo, cara, a gente poderia se enxergar nesse outro local, como acadêmico, ou se enxergar como escritor, ou se enxergar como um produtor de conhecimento. Então, eu vejo essas fronteiras. E aí até usei com a Maya Lu o conceito de encruzilhada, de dar conta desses encontros tão intensos, que é a favela, a academia, o ambiente dito isso. Mas também é erótico. E também tem um ambiente mais popular, como o ambiente popular não tivesse sabedoria. Então eu vejo muito essas fronteiras e quando você ultrapassa, falou, eu não sei nem no lado de cá e nem no lado de lá. Tipo, tô aqui, nesse limbo. Aí depois você encontra outros colegas e fala, não, você não tá nesse limbo sozinho, é um processo histórico de se reconhecer como estar para além do próprio estereótipo. Por isso que no meu conto específico eu tive um máximo de delicadeza possível para não cair na tristeza brutal, porque o meu conto é sobre velório. Mas, ao mesmo tempo, eu não caí num certo romantismo, tipo, olha como é legal, olha como é bonito, olha como acontecem as coisas. Então, me vêm essas fronteiras que vão sendo ultrapassadas e é necessário a gente olhar para os colegas, olhar para os nossos semelhantes e falar, é possível ultrapassar também. E aí, quando eu olhei a Niliza, quando eu vi o jeito dela de expressar as ideias, falou, cara, ela é muito mais didática do que eu para conceitos complexos. Eu uso um pouco o humor para trazer à terra, mas ela é muito didática, muito simplista. E simples não é simplório. Foi. Sei lá, ponto. Sobre também literatura, a gente vê assim que a gente está num mundo globalizado, mas que a escrita de favelas, de pessoas de periferia, não chegam a conhecimento público, né? Não tem um alcance. Eu fui ter contato com a literatura favelada através das aulas que a gente tinha nas oficinas. Porque, assim, e eu vi, durante as aulas eu via o quanto era potente, né? O quanto tinha histórias, assim, muito boas. Então, a gente sabe que no mundo da literatura também não vai ser diferente. Tem racismo, também tem elitismo literário. Então, a gente também tem que ocupar esses espaços e a gente tem que fazer, se mostrar nesses espaços, né? E sobre a família, a minha mãe, ela sempre soube que eu quis ser escritora, né? Então, assim, ela adorou quando eu antes já tinha participado de uma coletânea de poesias, então ela ficou super feliz. A minha família fica muito feliz com a minha conquista, porque eles sabem o quanto eu quis, e mesmo eu querendo muito, eu não acreditava que eu
seria capaz. Então, eles me apoiam muito nesse sentido. E minha mãe tava no WhatsApp comigo. Eu queria tanto estar aí. Queria tanto estar vendo você tirando foto, mas ela tá no salão trabalhando, né? Então ela não pôde estar aqui. Mas é bom quando a gente se sente acolhido pelos nossos, né? Principalmente é bom quando a gente se sente acolhido. E isso, graças a Deus, eu me sinto bastante. Bem interessante, porque quando houve a abertura das inscrições para residência, tipo, os meus irmãos são mais novos, falaram, é a sua cara, mas eu não me identificava dentro desse caminho literário. Eu até tinha a experiência de escrever, que eu falo, vou lá levar minhas baboseirinhas para o pessoal ler. Mas eu não acreditava em mim enquanto, com esse título, escritora, né? Então, outra coisa que você perguntou sobre esse lugar de escritor periférico. Eu costumo usar agora nas minhas coisas que eu sou uma escritora amadora. Não estou ali só nesse circuito de falar da minha realidade, da favela e tudo mais, mas quero me colocar nesse lugar de falar de outros mundos, mesmo que eu não tenha vivenciado, né? Não sei se eu me vejo nesse lugar de só falar dessa realidade que eu vivi. Eu acho que a literatura, a residência, o cinema traz essa possibilidade de ser artista, né? De criar coisas que não necessariamente você vivenciou. Acho que é isso. Eu estava aqui pensando, né, com os meus botões, como eu sempre falo. E eu sou uma pessoa que eu não tenho rede de apoio, apesar de ter pai, mãe. Eu sou mãe de 2 meninos. Então, ninguém na minha família sabe que eu escrevo. É quase não é um segredo, mas é como se fosse assim, ninguém se importa. E eu acho que é por isso que eu escrevo desde sempre, não de uma forma acadêmica, mas de uma forma faveladez, digamos assim. Sou de uma geração onde a gente escrevia diários sobre a nossa vida. Então, daí vem o costume de escrever e o costume de falar, né? Eu falo muito, faço fonoaudiologia e faço jornalismo ao mesmo tempo. Eu sou pedagoga e, pedindo licença aqui a Nilais para falar de uma premiação que eu recebi essa semana, a minha família não sabe, mas eu acabei de receber o diploma Eloneida Stuart, por conta do meu projeto que eu tenho, o Miscelânea Black, onde a gente traz, na verdade, a oportunidade das pessoas periféricas poderem mostrar os seus trabalhos, tanto dentro quanto fora do território. Então, eu levo as crianças do território para conhecer outros espaços, para dar para elas o que eu não pude ter, o que a minha família não pôde me oferecer. Então, eu tento, de alguma forma, oferecer isso. E quando eu entro na residência, eu vejo que é um pouco dessa mistura também do Miscelânea, de você poder expressar um pouco, contar um pouco. Eu falo um pouco de um conto, aspas, real ali da Maré, mas que todo mundo conta, né, que acontece no campo da Pati. E são histórias passadas quase que como de um griot, sabe? E a gente fica armazenada nessa memória ainda oral e de escuta sobre quantos contos existem, quantos contos foram perdidos, né? No jornalismo, agora eu termino uma disciplina que é arte, imagem e semântica. E aí a gente estuda ali as 6 fases da comunicação. E se não existissem as outras fases, a gente ficasse só na fase oral, que é a primeira fase, não fosse para a fase escrita, talvez essa oralidade ela teria se perdido, porque hoje as pessoas não param mais para ouvir as outras. Então, talvez essa metodologia, como foi dito aqui, de escrita, ela seja essencial para que a gente possa deixar esses contos registrados de alguma forma, apesar de que hoje nós temos podcasts, podemos deixar registrados a partir das redes, mas e se os computadores, como dizem aí, né, os futuristas, eles
tomarem conta do mundo. É só uma ficção. Ou não, né? A gente vai acabar perdendo também, mais uma vez, esses contos que são importantes, que marcam a memória de um território, que marcam a memória de uma comunidade. Então, é importante o apoio da família quando se tem, mas quando a gente não tem esse apoio da família, a gente encontra uma família numa residência literária, né? A gente encontra esse apoio, ou a gente tenta esse apoio dentro da academia, quando a gente consegue, né? E aí a gente vai para vários cursos. Inclusive, aqui na Fiocruz, eu faço parte do coletivo negro da Fiocruz também. Eu comecei a fazer um curso de Ciências, Arte e Cultura na Saúde, mas por conta da escrita eu não consegui terminar o TCC. Mas eu levo isso para dentro do meu projeto, onde a gente trabalha também com hip hop. E o hip hop também é literatura, ele é poesia, né? Ele expressa não só a fala a partir desse aparelho fonador, né, e da articulação labial, mas ele fala também a partir da expressão corporal e a partir dos nossos corpos. Então, se você vê alguém do lado que não tem uma rede de apoio, seja essa rede de apoio para que essa pessoa possa contar mais histórias e fazer mais contos. É isso. Eu vou falar porque o Fernando cochichou no meu ouvido que ele não quer responder essa pergunta. Mas, Luizinho, eu não sei se eu tenho uma resposta sobre como eu me sinto em relação a ser agora uma referência, porque eu acho que todo o meu caminho e processo sempre foi um caminho onde eu sempre tentei não reproduzir alguns hábitos e discursos de que a gente sozinha, né, já faz as coisas acontecerem. E aí é interessante porque isso é desde criança, né? Talvez porque todo o meu processo de questionar quem eu era fez eu estar por muito tempo isolada, seja na escola, né, no fundamental ou no médio, mas que de alguma forma, né, quando fui FAPERJ, lá no museu, né, da Maré, Museu da Maré, e fui, de alguma maneira, né, construindo a minha identidade da maneira que estava pulsante, eu percebi que tudo que eu sentia já de alguma maneira era talvez o que estava em sincronia com tudo que eu aprendi nos meus processos formativos, assim. Então, que bom que em alguma instância eu estou sendo referência, mas também não me apego a isso, porque eu acho que eu tenho uma perspectiva de história que não é o futuro à frente de mim, né? Mas sim, o futuro ele está atrás de mim, né? Acho que o movimento que a gente aprende na academia dessa história linear, né, de um tempo que existe acontecimentos atrás de acontecimentos, talvez os espaços que eu estive inserida me proporcionaram a entender que, na verdade, esse tempo espiralar, né, e essa história que eu estou caminhando para esse futuro, eu estou caminhando de costas, né? E esse caminhar de costas é entender que o que eu não estou enxergando é que é esse futuro desconhecido, e o que eu estou enxergando na minha frente é esse passado que eu já estou, de alguma maneira, familiarizada. Então, talvez quando a gente só repensa o nosso corpo, só repensa a nossa identidade, só repensa a forma como os conhecimentos nos conduziram até aqui, eu acho que já é suficiente. Então, se alguém vai me referenciar ou não, isso eu sinceramente eu não vou me apegar a isso. Não porque eu reproduzo aquela insegurança que muitas pessoas da favela têm, né, de não se reconhecer como artista ou não se reconhecer como alguma coisa, porque a gente a todo momento se questiona, né. A branquitude não tem isso, a branquitude por mais, eu não quero falar palavras que possam soar para as pessoas que estão para além daqui, né, na transmissão,
de uma maneira como se fosse um ataque, mas assim, a branquitude tem pessoas que são medíocres e tem o ego assim, como se estivesse fazendo um trabalho ou uma escrita ou algo assim, né? E a gente às vezes é incrível e fica se diminuindo. Então acho que eu fiquei nesse processo assim, de entender quem eu sou, entender com segurança quem eu sou, e que se alguém me lê como arrogante, sinto muito, a pessoa leva para terapia isso, porque eu sei quando eu sou arrogante, eu sei quando eu não sou, né? Mas ter pessoas como eu, com segurança, né, bem posicionadas, bem articuladas, e que conseguem, né, a partir de uma proposta de intervenção que possa me inquietar, eu também inquieto a pessoa também, já é suficiente para eu fazer meu papel de transformação nesse mundo com o coletivo, né? Então, só agradeço, assim, se algumas pessoas me veem como referência, mas talvez porque eu, em todo momento, em todos os espaços, eu entendo que eu só posso ser referência porque eu estou referenciada por outras pessoas, e essas pessoas estão sempre nomeadas. E aí, talvez para finalizar isso, e aí é muito interessante essa pergunta, porque eu tinha separado exatamente o nome de cada pessoa que compõe tudo isso aqui, né, para ler, porque mesmo que elas não estejam aqui, é importante elas serem mencionadas. Então, a Taisa, né, por todo esse tempo, né, ser a pessoa que propiciou esse projeto e de alguma maneira lutou para que a gente conseguisse de alguma maneira se inserir na perspectiva da Fiocruz, né, a partir da arte e da literatura. A Vanessa, né, que foi o ponto focal e é o ponto focal do nosso GT. O Felipe Eugênio, né, que teve a todo momento junto comigo, né, conversando até sobre a metodologia e a construção dessa residência, porque tanto o Felipe quanto a Thais e a Vanessa, de alguma maneira, por mais que eles estivessem numa dinâmica, né, de gerir os processos para que a residência acontecesse, teve muita confiança na minha pessoa para eu conduzir a residência da forma como eu quisesse, né? Então, André, Caio, Ana Carolina, Carla e Maria, as residentes que não estão aqui, né? Na verdade, a Ana chegou, né? Desculpa, de Manguinhos. E lá de Maré, né? A Mauriceia, a Raíza, a Rainha do Verso e a Carolina, porque aqui só estão Fernanda e Ivani. A Adriana Caires e Maura Santiago. Eu acho que são esses nomes com esses nomes que eu queria também encerrar esse momento para a gente lançar esse livro aqui, né? Mas de alguma maneira, ano que vem, a proposta é a gente fazer um lançamento em Manguinhos e fazer um lançamento em Maré, né? Enfim, é isso, gente. Muito obrigada.